Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje é a estreia do meu canal. Como o objetivo do canal é ajudá-los a estudar fisiologia de uma maneira mais eficiente e resumida, nada melhor do que começar com a biologia celular, ou, mais especificamente, com a célula. Nesse vídeo, falarei sobre a estrutura básica da célula e todos os seus componentes, para que depois possamos entrar nas funções principais de cada componente e assim entendermos melhor como a célula funciona no nosso organismo. Primeiramente, devemos saber que a célula tem uma forma. A forma que vou mostrar para vocês é a forma de um círculo, mas nem sempre a célula vai conter uma forma de um círculo. Na sua estrutura intracelular, ela contém o meio aquoso, onde estão todas as organelas, e o núcleo. E ela é separada do interstício, que é o meio extracelular, e o citosol, que é o meio intracelular, por uma membrana. Vejamos então, na figura que vou mostrar a vocês, cada componente da célula para que vocês possam se familiarizar e entender melhor como a célula funciona. Vamos estudar agora a estrutura básica da célula. Aqui vocês veem uma célula, um desenho da representação de uma célula na forma de um círculo. Lembrando que ela nem sempre vai ter essa forma. Pode estar na forma de um quadrado, na forma de um losango, na forma de estrela, como é o caso do neurônio. Então, ela nem sempre vai estar nessa forma. Dentro da célula, representado pela essa cor aqui rosa clara, está o meio aquoso da célula. O meio aquoso, dentro desse meio aquoso, contém as organelas, que são todas as estruturas aqui, e o núcleo que está aqui no meio. A gente já conhece então uma estrutura básica de uma célula, que é a sua forma, que pode ser círculo, quadrado, como já vimos. O meio aquoso, que está representado na cor rosa clara, as organelas, que são essas estruturas aqui, e o núcleo que está aqui no meio. Começamos pelo núcleo. O núcleo, ele está aqui no meio, que parece ali o Pac-Man comendo um fantasminha na cor vermelha, com cataporas azuis. Não parece? Ali o Pac-Man, fantasminha e cataporas. Não lembra do Pac-Man? Não lembra de catapora? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui, Pac-Man, olha lá. Só que aqui está na cor amarela, lá está na cor roxa. O fantasminha vermelho, como é no caso do núcleo também. E menino, olha o menino ali, coitado, com cataporas. Só que lá no núcleo são cataporas roxas, aqui são cataporas vermelhas. Voltamos aqui para a célula. O núcleo é subdividido em três partes. A catapora azul é o poro nuclear. O fantasminha vermelho que o Pac-Man come aqui é o nucleolo. E essa partezinha aqui branca que reveste todo o núcleo é a membrana nuclear. Bom, um pouco mais à frente encontramos aqui uma estrutura que parecem minhocas enroladas. Dá uma olhada ali. As minhocas enroladas. Um pouco nojento, mas parece, né? Parece as minhocas enroladas. Essa estrutura é chamada de complexo de Golgi. Um pouco aqui perto das minhocas enroladas do complexo de Golgi estão as folhas que caíram das árvores. Estão os centríolos. Esse aqui são os centríolos. Olha lá, centríolo. A folha que caiu da árvore é o centríolo. Bom, bem perto aqui do centríolo está uma mini bola aqui, uma mini laranja, que é o lisossomo. E essa estrutura é chamada de lisossomo. Olha lá a laranja, olha aqui o lisossomo da célula. Lisossomo da célula é uma mini laranja. Aqui no meio, a estrutura rosa clara que a gente conversou lá no começo, que envolve que reveste aqui todas as organelas e o núcleo, é chamado de citoplasma. Bem perto aqui do citoplasma, que reveste toda a célula aqui, que circunda toda a célula, é uma estrutura chamada de membrana plasmática. Bom, o que dá aqui a forma à célula, que no caso aqui é o formato de um círculo, é o citoesqueleto da célula. Essa estrutura é responsável para dar o formato da célula, que pode ter várias formas, como a gente já viu. Aqui, nessa estrutura azul aqui,
que parece aquela sola daquele tênis azul, aquele tênis de corrida. Lembra? Sabem, aquele tênis de corrida? Esse aqui, ó, esse tênis de corrida azul, parece lá aquela estrutura que a gente viu lá, é chamado de mitocôndria. Então, essa sola aqui daquele tênis azul é chamada de mitocôndria. Aqui perto da mitocôndria, parece ali um labirinto. Ali, mas sem esses pontinhos azuis, esse outro labirinto aqui. Então, eu costumo falar que esse aqui é um labirinto sem as formigas. Dê uma olhada aqui, o labirinto lá, parece um labirinto. Essa estrutura é chamada de retículo endoplasmático liso. É o retículo endoplasmático liso, pois não contém esses pontinhos azuis aqui, não contém essas formigas que estão nesse outro labirinto aqui. Bem perto aqui desse labirinto estão esses pontinhos azuis, perto também da minhoca enrolada. E esses pontinhos azuis perto da minhoca enrolada, que é o complexo de Golgi, são as vesículas. Então, os pontinhos azuis são as vesículas, perto daqui do complexo de Golgi. Aqui nesse outro labirinto maior, com as formigas dentro, olha lá, as formigas que são representadas por esses pontinhos azuis aqui, chamado de ribossomos. Então, esses pontinhos azuis são chamados de ribossomos. O labirinto maior, que contém essas formigas, contém esses pontinhos azuis, é o retículo endoplasmático rugoso. Ele é rugoso, pois contém as formigas aqui, contém esses pontinhos azuis. Ok? Então, vamos ao nosso conhecimento. Aqui está o núcleo. A catapora azul do núcleo é chamado de poro nuclear. O que está dentro do núcleo lá, o fantasminha vermelho que o Pac-Man come, é chamado de nucleolo. A parte branca aqui, que parece a capa do núcleo, é chamada de membrana nuclear. As minhocas enroladas, como a gente viu, é chamado de complexo de Golgi. A folha que caiu da árvore aqui é chamado de centríolo. A mini laranja, a mini bolinha aqui, mini laranja, como a gente viu também, é chamado de lisossomo. O meio aquoso, que contém todas as organelas e o núcleo, é chamado de citoplasma. O que reveste toda a célula, contorna toda ela aqui, é chamado de membrana plasmática. O que dá forma à célula, que nem essa aqui é o formato de círculo, mas podem ter outras formas, é o citoesqueleto. Aqui a sola do tênis lá, que a gente viu, é chamado de mitocôndria. O labirinto sem as formigas é chamado de retículo endoplasmático liso. As bolinhas azuis, perto das minhocas enroladas, do complexo de Golgi, são as vesículas. Aqui, as formiguinhas do labirinto são os ribossomos. E o labirinto maior, que contém as formiguinhas, que tem esse nome por causa dos ribossomos que estão aqui no meio, é o retículo endoplasmático rugoso. Então, galera, essa é a estrutura da célula, estrutura básica da célula, com seu formato, suas organelas, o núcleo e o que dá forma e proteção a ela. Então, essa é a estrutura básica da célula. Bom, pessoal, essa foi a primeira aula, onde a gente viu a estrutura básica da célula. Na próxima aula, veremos as principais funções de cada componente. Se você gostou, se ajudou você, por favor se inscreva e dê o seu like. Mostre para os seus amigos que gostam ou precisam saber sobre esse assunto, que vai ajudar a divulgar essa informação. Um grande abraço e até mais!